nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16, verso 5. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, melhor dizendo. Nós estamos dando sequência à série de mensagens à igreja e à grande comissão. E nesta sequência vamos falar sobre a missão que cada um de nós tem de ir pelo mundo pregando o Evangelho. Portanto, vamos ler o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15. O texto sagrado diz o seguinte: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Senhor Deus, usa-nos nesta manhã como instrumento nas tuas mãos, e que ao apropriar-se de mim, o teu Espírito fala aos corações de cada um, Senhor. Faça aquilo que eu não posso fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, as palavras que acabamos de ler foram ditas pelo Senhor Jesus após ter aparecido aos 11 apóstolos, inclusive após tê-los censurado por não terem dado crédito ao relato das pessoas que haviam visto o Senhor ressuscitado. Verso 14, imediatamente anterior ao que lemos, nos mostra isto. A ordem para que os apóstolos saíssem de Jerusalém e se lançassem ao mundo pregando o Evangelho, obviamente não se limitou a eles, aqueles apóstolos, até porque eles tinham, podemos dizer assim, prazo de validade. E se a ordem que fora pronunciada pelo Senhor Jesus se restringisse a eles, após as suas mortes, o Evangelho deixaria de ser pregado. Então, isto é uma coisa óbvia. Quando Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, não estava limitando esta ação àqueles 11 discípulos que estavam reunidos ali. Por isso que o evangelista Mateus, no capítulo 28, do Evangelho por ele escrito, narrou que Jesus disse aos 11 que fizessem discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Exatamente para que os discípulos dessem continuidade àquilo que eles estavam pregando. E é de bom alvitre se dizer que não há nenhuma discrepância aqui, meus amados, entre o relato que lemos no Evangelho de Marcos, quando Jesus diz, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho, e a chamada grande comissão, presente no Evangelho de Mateus. Alguém pode dizer, bom, o evangelista Marcos está dizendo que ele mandou pregar o Evangelho, já Mateus está dizendo que ele mandou fazer discípulos. Qual dos dois estaria com a razão? Mas se você observar, são relatos de ocasiões diferentes. O relato que lemos no Evangelho de Marcos não é o relato de uma mesma ocasião que teria sido narrada pelo evangelista Mateus. No Evangelho de Mateus, os discípulos haviam se dirigido para a Galileia, para um monte que Jesus havia designado que eles deveriam ir até lá. Você vai encontrar isso em Mateus 28, 16. Mas no episódio narrado por Marcos, os discípulos estavam à mesa em Jerusalém. Há que ser dito ainda que, segundo os estudiosos,
O Evangelho de Marcos, a escrita de Marcos, termina no capítulo 16, verso 8º. Do verso 9 até o verso 20, os versos 9 até o 20 teriam sido acrescentados por alguém que não se sabe o nome, nem se sabe a razão pela qual houve o acréscimo. Mas isto não quer dizer que alguns dizem que foi porque Marcos morreu antes de terminar o Evangelho, outros dizem porque o que ele escreveu teria se perdido. Mas isso não significa dizer que o relato de Marcos seja um relato apócrifo, do capítulo, do verso 8º ao 20, que não teria sido revelado. Tanto foi revelado que está na Bíblia, né? Quem o acrescentou nós não sabemos, mas isto ocorreu com a permissão do Eterno. Mas, voltando ao texto do verso 15, observem que antes de registrar que Jesus determinou a evangelização do mundo, o evangelista nos mostra que Jesus apareceu a 2 discípulos que estavam a caminho do campo. E estes, por sua vez, após conversarem com Jesus, anunciaram aos demais, sem, no entanto, receberem crédito. Os demais não acreditaram no relato deles e que Jesus havia ressuscitado. É interessante dizer, queridos, que no Evangelho de Lucas também consta esse relato de Jesus conversando com 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e eles, depois de identificarem que se tratava de Jesus, segundo o verso 36 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11, exatamente como Marcos relatou no texto que nós lemos. Então, nós podemos inferir que o episódio narrado no Evangelho de Marcos não é o mesmo narrado por Jesus, tá certo? Ou por Mateus, melhor dizendo, mas um completa o outro. Um tem a ver com a grande comissão. Ambos estão ligados à grande comissão que nós, como igreja, recebemos do Senhor. A grande comissão para que o Evangelho continuasse sendo pregado por todo o mundo. E para que isto aconteça, e acontecesse, se nós nos colocarmos na época em que as palavras foram ditas por Jesus, necessário seria que discípulos fossem formados em todas as nações. E é neste ponto, meus amados irmãos, que nós entramos na história da igreja, que nós temos a nossa parcela descrita na história da igreja, porque a história da igreja continua sendo escrita. O já referido evangelista Lucas, ao escrever o livro dos Atos da igreja, relatou que o Senhor Jesus, em um momento de aparição aos apóstolos, quando comia com eles, disse-lhes que permanecessem em Jerusalém, até que a promessa do enchimento com o Espírito Santo se tornasse uma realidade em suas vidas. É o capítulo 1 dos Atos, no verso 4. E na sequência, Jesus disse o seguinte, no verso 8º: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É dizer, queridos, tudo começou com os que conviveram com Jesus, mas para que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo e durante todo o tempo, porque assim como a ordem não ficou restrita aos 11 apóstolos, também não se limitou à época deles. O Evangelho tinha que continuar sendo pregado ao longo dos séculos. E para que isto acontecesse, para que o Evangelho fosse pregado durante todo o tempo, necessário seria
que se fizessem discípulos, que por sua vez fariam outros, e assim sucessivamente. Portanto, tendo o Evangelho chegado até cada um de nós, temos a responsabilidade de continuar propagando-o para todos, a fim de que as gerações futuras também o conheçam e sequenciem o projeto do Senhor Jesus. Mas há um problema com a geração atual. Aliás, esse problema houve também com gerações passadas e certamente haverá com as gerações futuras. No entanto, nós estamos falando da nossa geração e é dela que devemos tratar. E que problema é esse? É este. Boa parte do povo que se diz cristão está negligenciando a ordem emanada do Senhor Jesus. A ordem para que o Evangelho seja pregado a toda criatura, que discípulos sejam feitos. E isto ocorre porque muitos entendem que a pregação do Evangelho é tarefa para quem tem um chamado específico, para quem tem o chamado para ser pastor, missionário, evangelista, um chamado específico para isto, vamos dizer assim, para esta tarefa. Isto, na verdade, é um engano, é uma interpretação equivocada da ordem do Senhor Jesus. É bem verdade que há os que têm um chamado específico, aos pastores, aos missionários, aos evangelistas, que são chamados à pregação do Evangelho. Mas, queridos, a tarefa de pregar este Evangelho é de todos nós. De todos nós. Se nós demos crédito ao testemunho dos apóstolos, devemos ser testemunhas daquilo que eles pregaram. Nós não somos testemunhas oculares do ministério de Jesus. Nós não presenciamos o ministério, morte e ressurreição dele. Mas, uma vez que nós ouvimos a narrativa daqueles que com ele conviveram e registraram tudo o que ocorreu, e tendo acreditado na referida narrativa, nós assumimos o encargo de continuar apregoando a história por eles narrada. Eu, por exemplo, não estive presente no dia em que Dom Pedro I, melhor dizendo, bradou a independência do Brasil lá nas margens do Ipiranga. E creio que os professores que me ensinaram também não estiveram. E creio que os que ensinaram a eles também não estiveram lá. No entanto, o testemunho daquele ato, de geração em geração, fez com que conhecêssemos a história, e ela continua sendo apregoada às atuais gerações e será apregoada às futuras. E o fato de não sermos professores de história do Brasil não nos impede de contar, de falar sobre a história. E nós falamos para os nossos filhos, quando crianças, para outros, até comentamos em rodas de conversa muitas vezes, não questionando a história, mas questionando as razões, coisas desse tipo. O que eu quero dizer é que o mesmo princípio se aplica à pregação do Evangelho. O Espírito Santo inspirou os homens que o escreveram, meus amados irmãos, e os inspirou para que a história
ficasse registrada, a fim de que nós continuássemos pregando-a, contando-a àqueles com quem temos contato. Até porque o Evangelho é o meio pelo qual o Senhor justifica as pessoas, resgatando-as da perdição eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, consagrou o texto que nós, inclusive, vimos na última quarta-feira, no estudo bíblico, o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aliás, nós vimos no último culto, na quarta-feira passada, que o Evangelho não envergonha, pelo contrário, ele dá orgulho. E eu dizia, quando falo em orgulho aqui, não é aquele orgulho que nos faz inflar, nos infla de prepotência, de arrogância. Não, é o orgulho no sentido de ser feliz por conhecer o Evangelho e poder passá-lo aos demais. Porque, em primeiro lugar, o Evangelho é o meio pelo qual o poder de Deus se revela para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu falava que Jesus é a salvação de todos, dos judeus, dos gregos, de todos nós, mas ele se revela por meio do Evangelho. E mais, o Evangelho revela o modo de salvação das pessoas. E este modo é o de Deus, não é o nosso. Não adianta a gente querer fazer nada. Qualquer ação que ponhamos em prática do desiderato de conquistar a salvação será inútil, porque o projeto de salvação é de Deus, a iniciativa é dele e não nossa. Muitas pessoas tentam conquistar a salvação por meio de boas obras, por exemplo, ou fazendo parte de uma religião, mas para que elas entendam que estão equivocadas, é necessário que alguém lhes conte a história de Jesus revelada no Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, também na carta aos Romanos, pergunta: mas como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, verso 14. Então, é missão nossa, é missão da igreja, pregar o Evangelho de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus, como ele determinou no versículo que nós lemos no princípio. Aí a pergunta é: como eu vou pregar? Porque há pessoas que se dizem tímidas, há pessoas que se dizem inaptas para a pregação do Evangelho. E, obviamente, que nós não estamos num curso de teologia, na sala de aula de um curso de teologia, o qual tem em sua grade curricular a disciplina de homilética. Mas há alguns princípios, meus amados irmãos, que um estudante de homilética deve cultivar em sua vida, e esses princípios também se aplicam à vida de cada um de nós, cristãos. E o primeiro deles é o testemunho de vida. O testemunho de vida. Não há como se dar credibilidade a uma pessoa que não tenha uma vida que corrobore aquilo que ela fala. A gente não vê por aí discursos de pessoas que a gente é tentado a dizer: quem não te conhece que te compre.
Que a pessoa está falando uma coisa, mas quem conhece a vida sabe que não é nada daquilo. Você vê em épocas de eleição, muitas pessoas falando coisas que o dia a dia delas mostra que elas não são aquilo que estão dizendo e nem farão aquilo que estão dizendo que farão. A credibilidade é condição imprescindível para a pregação do Evangelho. Minhas filhas não conviveram com meu pai, por exemplo, nem conviveram com os avós paternos, porque quando elas nasceram, tanto meu pai quanto os pais dele já haviam morrido. Mas elas, minhas filhas, conhecem a história deles e acreditam. E por quê? Porque eu já contei várias vezes. Muitos aqui, inclusive, conhecem detalhes da vida dos meus pais porque me ouviram contar e acreditam nas histórias e até lamentam por alguns fatos. Por exemplo, no dia do casamento dos meus pais, minha mãe estava em casa vestida de noiva, esperando o momento, e as pessoas chegavam e diziam, essa é a noiva, e ela achando que o povo estava admirando ela. Não, é que meu pai, naquela época a gente não tinha tanto carro como hoje em dia, meu pai ia se dirigindo para casa para poder, vinha do trabalho, ia se dirigindo para casa para poder trocar de roupa, enfim, se preparar para ir para o casamento, e tinha alguém no caminho, ali próximo ao grupo Melo Leitão, que o esfaqueou, estava esperando alguém para matar e confundiu com meu pai, e aí ele passou 6 meses, quase morre, mas não morre, aquela coisa toda. Que história trágica! Minhas filhas não vivenciaram isso, nem vocês, mas acreditam porque me conhecem, e eu conto a história. E eu também não estive presente lá, eu não tinha nem nascido, mas eu conheço a história, porque as pessoas que me contaram, inclusive eles, tinham credibilidade. Então, o que eu quero dizer é que, se a minha vida revelasse que eu sou um mentiroso, jamais alguém daria crédito a uma história como esta que eu contei aqui agora. E esse princípio também se aplica à pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Para que se pregue o Evangelho, é necessário, meus amados irmãos, que se tenha uma vida em linha com o Evangelho que é pregado. Uma vida que dê credibilidade a quem está falando. E isto nos leva ao segundo princípio, por óbvio, corolário desse primeiro. Se não há oportunidade para a pregação, para a fala, ou se a pessoa não se sente apta porque se diz tímida, e embora eu creio que aqui, neste momento aqui, não tem ninguém mais tímido do que eu, que aprendi a conviver com isto, lutei contra isto e luto até hoje. Vocês não sabem o que é, a dificuldade que é para mim antes de começar o culto. Depois que começa, vai, mas ministrar uma palestra, coisa desse tipo, é difícil para mim, porque eu tenho, naturalmente, da minha natureza, a timidez. Entretanto, meus amados, se a pessoa se sente assim, e não foi chamada para o ministério pastoral, então deve ter uma vida que testifique as mudanças que são propiciadas pelo Evangelho. O Senhor Jesus chamou os escribas e os fariseus de hipócritas e de sepulcros pintados de branco, porque eles se mostravam uma coisa por fora, mas por dentro eram semelhantes aos referidos sepulcros, podres, eram podres, como consta em Mateus, no capítulo 23, verso 27. Então, para que se pregue o Evangelho, é preciso que se viva esse Evangelho, que nós tenhamos relacionamento com Deus, porque o nosso exterior vai revelar o que é o nosso interior.
E aí as pessoas vão ver atitudes que de fato nos deem credibilidade. Por fim, meus amados, mas não menos importante, para que cumpramos a ordem de Jesus, devemos conhecer o Evangelho. Não se pode pregar sobre algo que não se conhece. Não basta ouvir falar sobre ele, mas devemos nos inteirar dele. Uma coisa é falar sobre algo que foi contado, apenas contado. Outra coisa é falar sobre algo que nós conhecemos, que nós estudamos, que nós nos empenhamos em conhecer. Não é possível, meus amados irmãos, pregar o Evangelho sem conhecê-lo, sem saber quais são os princípios que o regem, quais são os seus objetivos. Quem age assim, e infelizmente há muitos que têm boa vontade, mas agem assim, sem buscar nenhuma preparação, é mero repetidor de palavras, semelhante a um papagaio, que ouve alguém e fica repetindo, mas não tem noção nenhuma do que está dizendo. Quem age assim, além de ser um mero repetidor, suas palavras não têm paixão, a sua fala não tem nenhuma vibração, porque não tem conhecimento daquilo que fala, é inseguro. Então, queridos, devemos ter em mente que é missão de cada um de nós alardear o Evangelho e, para tanto, nós devemos, em primeiro lugar, resumindo, viver da forma ou de forma que tenhamos credibilidade dos de fora. Os de fora olhem para nós e deem crédito ao que falamos, porque conhecem a nossa vida, conhecem a nossa história. Também, e por isto mesmo, é necessário que tenhamos vidas exemplares. Uma coisa leva a outra. Vidas que falem por nós. Vidas que, mesmo que nós não consigamos falar porque somos tímidos, mas testemunhem que o Senhor Jesus reina nas nossas vidas. Isto também é uma pregação do Evangelho. O viver de acordo com o Evangelho. Outro dia nós estávamos reunidos aqui com algumas pessoas que foram convidadas para coordenar o encontro com Cristo que tivemos no mês passado. E tinha um casal que a moça disse o seguinte: olha, eu sempre digo para minha filha assim, lembre-se de Débora Cecília. Acho que os que são da EDG que estavam na reunião ouviram quando ela disse isso. Porque em um dos encontros da igreja, e nós sempre dizemos, não tirem fotos, não falem nada, aquelas coisas que a gente diz para calar. E aí tinha uma equipe lá que enquanto aguardava, e essa menina estava na equipe, que tinha também Débora Cecília e Belinha. E aí alguém disse, vamos tirar uma foto aqui. Aí todo mundo se arrumou, e Débora Cecília disse, não, eu não vou participar não, vou ficar aqui do lado. Aí eles disseram, não, mas não tem problema, nós não vamos divulgar em canto nenhum, nós não vamos fazer nada, é somente para registrar esse momento da gente. Ela disse, não, mas foi dito que não era para tirar foto. E mesmo que, não sei se ela falou o pastor ou meu pai, mas o relato lá da menina lá, tanto ela se referiu a mim e a Fábio. Se eles disseram isso, é porque Deus orientou eles para isso, então não vou desobedecer. E aí Belinha também se afastou, e aí outra disse, eu também não vou, mas os outros tiraram a foto. O que eu quero dizer é que aí isto tem servido de exemplo para aquela moça até os dias de hoje. Quando a filha dela vai sair para algum lugar, lembre-se do exemplo de Débora Cecília. Eu não estou presente,
mas Deus está. Tal. Então, quando nós temos atitudes que demonstram que nós somos cristãos, acabamos falando para outras pessoas que a gente nem conhece. Vê, a menina não estava nem presente, mas tem servido tem ouvido o testemunho da outra. Foi isto que Jesus disse quando diz que vão pelo mundo e preguem o Evangelho, porque ele vai sendo disseminado por outros e por outros e por outros e assim sucessivamente. Devemos ter vidas exemplares que falem por nós e, para tanto, devemos ter também conhecimento da palavra de Deus. E este conhecimento, meus amados, eu devo dizer, porque é oportuno, nós não devemos buscá-lo apenas para poder pregá-lo, nós devemos buscá-lo para vivenciá-lo, porque quando nós colocamos em prática nas nossas vidas, fica fácil de ser passado para adiante, tanto falando quanto com o testemunho de vida. Então, o conhecimento do Evangelho deve ser buscado por cada um de nós, para que seja colocado em prática nas nossas vidas em primeiro lugar. Quando você toma o assento de um avião, você vai sempre ouvir. Hoje em dia já nem se fala tanto, não tem mais aquelas comissárias demonstrando. Quer dizer, tem quando os aviões são mais antigos, mas os mais recentes já tem lá uma telinha que passa as regras, né? Mas, de um jeito ou de outro, eles sempre dizem, se houver despressurização da cabine, máscaras cairão. Se tiver uma criança do seu lado, coloque primeiro a máscara em você, não vá colocar na criança, coloque em você, que aí você fica protegido e aí vai ter como respirar bem para poder socorrer a criança. É o mesmo princípio para o Evangelho. Você deve conhecer o Evangelho primeiro para aplicar na sua vida, para que você seja tratado. E quando eu digo você, eu me incluo. É só uma forma retórica de falar. Para que, uma vez estando fortalecida, eu possa socorrer os que estão ao meu lado. Então, o conhecimento do Evangelho é, antes de tudo, para que nós apliquemos nas nossas vidas, porque assim nós vamos poder também falar dele para os demais. Nós devemos, portanto, nos preparar, queridos. E, ao prepararmos-nos, devemos dizer, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, ou estou pronta para ser um divulgador ou uma divulgadora do teu Evangelho. Que Deus nos dê a graça de poder dizer sempre, eis-me aqui, para que nós lembremos-nos de ser divulgadores desse Evangelho. Nos dias presentes, como nunca, nós temos ouvido e visto pessoas que usam o Evangelho para o seu próprio interesse, para obter uma vida mais confortável, sucesso na carreira, um casamento bem ajustado e assim sucessivamente. Mas, na verdade, o Evangelho que nos alcança deve ser usado em prol do reino de Deus, para alcançar outros, e que nós estejamos disponíveis para ser usados pelo Deus eterno. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, que é rica, viva e eficaz. E que esta eficácia, Senhor, se aplique nas nossas vidas. Usa-nos como divulgadores da Tua palavra, que nós ouçamos a ordem de Jesus de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e que queiramos colocar isto em prática. Tenha misericórdia de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém.